Primavera Saúde está no ar e o nosso tema de hoje vai abordar a importância de tratar da saúde dentária. Mas muitas vezes, como fazer isso é que fica a dúvida. Hoje é dia 21 de outubro, um momento em que é refletido sobre a saúde dentária. E a nossa convidada é a doutora Sheila Piccolo, que vai tratar tudo sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada, o prazer é meu. Doutora, muito se fala que a saúde começa pela boca, né? Mas quais são os cuidados fundamentais que a gente não pode esquecer de jeito nenhum e que deve ser realizado diariamente? Os cuidados fundamentais são escovar os dentes, cada refeição, né? Cada refeição que eu digo é cada vez que comer alguma coisa, sim, não somente nas refeições principais. E passar o fio dental, porque quando a gente escova o dente, a gente não limpa entre os dentes. No meio dos dentes, a sujeira fica com a escova. Por isso, a gente precisa passar o fio para complementar. Esses são os cuidados básicos no dia a dia. Esse cuidado com a alimentação que fica entre os dentes na hora de passar o fio, né? Se não for passado o fio dental, que risco a pessoa pode estar correndo nesse caso? Correndo risco de ter cárie, de ter gengivite, doença periodontal, correndo risco também de ter um acúmulo de bactérias na sua flora bucal, onde essas bactérias nós sabemos hoje que podem passar para o coração, para os rins, para o pulmão, para o intestino e causar outros tipos de doença no corpo também, não só na boca. Como é que hoje pode ser, vamos dizer assim, julgado, né, que está sendo feita uma realização bucal correta? Como que a gente pode analisar isso? Como é que a própria pessoa pode entender se está fazendo bem? Exatamente. A higiene? Bom, se ela passar o fio dental e estiver sangrando, sair um pouquinho de sangue no fio dental, quer dizer que ela não está fazendo a higienização correta. Então, não pode sangrar no fio dental nem na escova de dente, certo? E ela tem que sentir assim, a gengiva ela tem uma coloração cor-de-rosa, bem clarinha. Se a sua gengiva estiver vermelha, mais para o escuro ou para o roxo, também não está sendo feita uma higiene bucal correta. Se está sangrando, no caso é que está fazendo errado. Está fazendo errado ou está fazendo pouco, entende? Sim. Às vezes a pessoa come 10 vezes num dia e escova 3. É pouco, precisa escovar 10. Com certeza. Agora eu queria que tu explicasse, né? Muitas vezes fica a dúvida de como é feita uma escovação correta, né? Até as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, às vezes não tiveram esse conhecimento. Hoje em dia já se fala muito isso, principalmente nas escolas, né? Já é explicado isso desde muito pequeno. Mas tem muita gente que ainda não tem essa informação. Qual seria o método correto de realizar a escovação? Não sei se nesse momento já quer colocar algumas imagens, doutora? Pode ser? Vamos colocar umas imagens então, diretor, para a gente já começar a explicar como é que funciona? A escovação, as nossas escovas hoje são muito bem elaboradas, tem uma tecnologia muito boa, tem cerdas muito macias, várias cerdas que facilitam a nossa escovação, né? Mas antes da escova, a gente procura pedir para o paciente passar o fio dental. Sempre entre os dentes, puxando o fio dental contra um dente, depois contra o outro dente, certo? Até chegar lá em cima na gengiva, até descer em cada dente. Depois a escova, ela é passada por fora dos dentes, em forma de, a gente fala de fones, em forma de bolinha, em forma circular. Então, limpando sempre gengiva e dentes. Parte da frente, por fora, a parte de dentro, por cima, por baixo também. Não esquecendo nunca os dentes da frente, porque muitas vezes as pessoas escovam as laterais e esquecem de escovar os dentes da frente por trás. É muito comum nós vermos cárie por trás dos dentes da frente, tanto em cima quanto embaixo. Então, é bem importante escovar a língua também, né? Porque a maioria dos casos de mau hálito é por causa da saburra lingual. Que fica aquela sujeirinha que fica em cima da língua, que não é limpa na hora que faz a escovação. Então, toda a escovação, não esquecer de escovar a língua também é bem importante. Pode ser feito com a escova de dente mesmo, doutora? Com a escova de dente ou com raspador lingual. Se a pessoa tiver ânsia de vômito com a escova, que ela é um pouco alta, faz com a saburra lingual. Faz com o raspador, tira a saburra com o raspador. Muito bem. Com quantos anos deve ser iniciado esse cuidado com a higiene bucal? A partir do nascimento do primeiro dente.
Então, normalmente as crianças têm o aparecimento do primeiro dente aos 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Então, já é interessante começar a escovação desses dentes. Quando é um bebê que não tem dentes ainda, a mãe pode fazer a higienização com água mesmo, ou com soro fisiológico, envolvendo o seu dedo numa gaze e limpando os rodetes gengivais quando a criança mama. Tirando a gengiva. Isso, a linguinha, tirando aquele excesso de leite que fica ali. Quais são hoje os problemas mais comuns, né, que vocês acabam observando no consultório? O que mais tem prevalência hoje, depois da cárie, porque a cárie ainda é a doença bucal mais prevalente, Sim. É a disfunção de ATM. Disfunções nas articulações causadas por bruxismo, apertamento dental. Então, esse é um problema que leva a muitos outros. Leva a perda óssea, leva a traumatismos dentais, fraturas, né? Então, a pessoa perde dentes, perde noites de sono porque não consegue dormir por causa da dor de cabeça, às vezes dor no ombro, dor nas costas, por causa desse bruxismo. Depois vem as doenças periodontais, que a gente chama, que são doenças da gengiva, né? Gengivite, que é aquela inflamação que fica só na gengiva. Depois essa inflamação pode evoluir para o ligamento periodontal, que são as fibras onde o dente está inserido no osso. A pessoa pode começar a perder o dente fica mole e cai. Essa é uma doença que também é bem comum no Brasil ainda. E essas doenças, elas se tornaram mais comuns, tirando o bruxismo, acredito eu, as outras é realmente pela questão da falta de higiene bucal, né? Da falta de higiene, exatamente. Tendo uma correta higiene, essas doenças não aparecem. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a gengivite, né? Como é que ela se desenvolve, né? Devido realmente, a gente já citou que é devido ao não cuidado correto na hora da higiene bucal. Mas como é que ela acaba se desenvolvendo? Como é que dá para identificar ela? Então, são bactérias específicas que estão na nossa boca. Algumas pessoas não têm essas bactérias. O que a gente costuma dizer é que quem tem muita cárie não tem muita gengivite nem muita doença periodontal, que as bactérias, esse tipo de bactéria não convivem muito. Então, se a pessoa tem bastante doença periodontal, a gente já verifica que ela tem bem pouca cárie. Então, tu pode notar pelo mau hálito, a gengivite dá um mau hálito muito grande e a gengiva fica inchada. Ela aumenta de volume e fica vermelha, de vermelha para roxa. Isso e também, como eu citei no começo, quando passar fio dental vai sangrar e quando passar a escova pode sangrar também, é sinal de que tem gengivite. E como é que é feito o tratamento hoje dessa doença? O tratamento da gengivite é feito só com limpeza. Fazer a profilaxia no dentista, uma profilaxia normal ou, se necessário, uma raspagem de tártaro, porque às vezes já tem muito tártaro e aí não tem como fazer uma profilaxia normal. Tira o tártaro e mantém as escovações em casa. Eu costumo dizer que quem tem uma gengivite grave tem que escovar o dente 20 vezes por dia, mais ou menos. Nossa. Tem que escovar bastante para a gengiva voltar ao normal. E com esses procedimentos, ela acaba voltando ao normal realmente? Ela diminui, volta a coloração normal? Volta ao normal. Um dos grandes, o que a gengivite causa, assim, de grave, são as retrações de gengiva. Que seriam? Que seriam, assim, quando a gengiva, no dente de cima ela sobe, no dente de baixo ela desce e expõe a raiz. Essa raiz exposta causa dor, sensibilidade. Quando a pessoa come gelado, quente ou doces ou coisas ácidas, a pessoa tem sensibilidade, tem dor nos dentes por causa dessas retrações. A gengiva, ela expõe a raiz, né? Tu acabou citando a questão dos tártaros, né, doutora? Nesse caso, como é que eles acabam se desenvolvendo? Também vem dessa mesma questão da higiene? Então, o tártaro é interessante. Por quê? O paciente comeu e o dente ficou sujo.
Nós temos cálcio na nossa saliva e esse cálcio vai calcificar essa sujeira que está em cima do dente se a pessoa demorar a escovar. Então, é preciso estar atento, porque depois de comer, a pessoa tem 5 ou 10 minutos para escovar o dente no máximo. Senão, já vai começar a calcificar. Então, aquele dia formou uma fina camada, aquela sujeira que ficou em cima do dente, calcificada, se chama tártaro. No dia seguinte, se a pessoa comeu, escovou e demorou para escovar de novo, mais uma camada calcificada. E dia após dia vai formando uma camada grossa de sujeira calcificada. Eu falo calcificada porque quando a pessoa vai escovar, o dente não sai mais. Por mais que tu passe a escova naquele tártaro, ele não vai sair sozinho. Precisa ir no dentista para tirar. Então, comeu, tem que sair correndo. Tem que sair correndo, tem que sair correndo para escovar. Aí eu costumo dizer para as donas de casa, a louça não tem tártaro e nem cárie, deixa para lavar a louça depois, vai para o almoço, depois lava a louça. Escova o dente primeiro, depois lava a louça. A remoção dele, o tratamento, que seria a remoção, somente estão na clínica. Isso, saldo com o dentista. Muito bem, a gente já vai continuar com esse bate-papo, a gente só vai para o intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Se não quiser falar com a gente ao vivo, não tem problema não. Deixe sua dúvida lá com a nossa produção que eles vão estar passando aqui pra gente, tá bom? Doutora, retornando aqui, a gente já falou da gengivite, falou do tártaro, agora outra doença muito comum nos consultórios é as cáries, né? Nesse caso, como é feito o tratamento da cárie? A cárie, ela precisa ser removida, né? O tecido dental afetado pela bactéria precisa ser removido com broca, com um raspadorzinho e depois o dente precisa ser restaurado. Hoje a gente restaura, a gente fala, vamos colocar uma massinha para não deixar o buraco no dente, né? E sempre a gente faz com resina atualmente, porque aquele material que se usava antigamente, aquele material preto, ele continha mercúrio, então hoje ele foi proibido. Exatamente, né? Por isso que ele foi proibido, doutora? Exatamente por isso, por conter mercúrio, é tóxico para o organismo. Então nós usamos sempre aquele material clarinho. Ela se desenvolve também pelo resto de alimento que fica nos dentes? Ela se desenvolve... Na verdade, a cárie, ela tem vários fatores. Ela precisa ter a sujeira no dente, ela precisa ter a bactéria que causa a cárie e ela precisa ter um tempo de exposição da bactéria com a sujeira em cima do dente. Entende? Então, esse tempo é bem importante. Por isso que a gente fala que tem que escovar o dente rápido. Porque em 5 minutos após a ingestão dos alimentos, o pH da boca baixa para menos de 5. Menos de 5 é um pH muito ácido, porque as bactérias já pegaram esse alimento que a pessoa ingeriu, já transformaram em ácido e já jogaram sobre o dente. Aquele ácido que as bactérias jogaram sobre o dente é que vai causar o buraco da cárie. Certo? Então, se a pessoa comer, escovar logo em seguida, não vai dar tempo de formar esse ácido, de baixar o pH, para o dente ser tão atacado. Né? Tem alguma idade que às vezes possa estar mais propícia a desenvolver uma cárie ou não? Todo mundo está disponível a poder ter uma cárie, né? A idade não é importante. Desde o menor paciente até 70, 80 anos pode ter cárie, tendo essas condições, tendo sujeira sobre o dente, tendo a bactéria na boca e tendo essa sujeira bastante tempo sobre o dente, qualquer dente é passível de cárie. Até mesmo aqueles dentes que têm prótese. Né? A pessoa fala, eu achei que agora eu botei uma capa no dente e não ia ter mais cárie. Mas acontece que na junção daquela coroa com a raiz do dente, onde ela está encaixada, a bactéria pode entrar ali e fazer uma cárie também na raiz do dente.
Então, também as pessoas que têm próteses precisam tomar cuidado, que dentes com próteses também careiam. A questão do doce tem alguma relação? Muito se falava, principalmente para os pequenos, sobre a questão de quanto mais come doce, tu vai ter cárie. Tem referência realmente ou isso não tem nada a ver? Vem nessa questão mesmo de não realizar a limpeza e acaba dando esse tempo para a cárie se desenvolver? O doce, a gente traduzindo, ele é a sacarose, que a bactéria ama. Então, se um outro tipo de substância ela demora um pouquinho mais para transformar em ácido, a sacarose ela transforma em ácido automaticamente. Então, quando a pessoa come um doce, a ação é imediata. Colocou o dente na boca, as bactérias já estão produzindo ácido sobre o dente. Então, é muito mais perigoso. Tá? Os outros alimentos, como os carboidratos, por exemplo, elas demoram um pouquinho mais para transformar em ácido, né? Para transformar e produzir em ácido sobre o dente. Agora eu queria falar um pouquinho de uma forma geral, doutora. Quais os sintomas que o paciente deve estar atento? Por exemplo, tô com mau hálito. É um sintoma, vamos dizer assim, que tem alguma coisa errada. Às vezes pode ser de sinal de alguma doença ou de outra, mas tem alguma coisa errada. Quais seriam os sintomas de uma forma geral que deve ficar atento, então? Do mau hálito? De forma geral, de todas as doenças. Quais seriam as que a gente tem que ficar mais atento? O sangramento das gengivas é bem importante, porque pela gengiva a gente pode ver também se o paciente tem uma baixa de imunidade. Eu costumo dizer que a boca ela é muito rica em sinais. A gente pode detectar várias doenças através da boca, né? Então, se a pessoa tiver sangramento ao escovar ou ao passar fio, certo? Se ela tiver mau hálito, normalmente a pessoa que tem um mau hálito não nota, mas sempre pedir para um parente, uma pessoa mais chegada, dá uma olhadinha, vê se eu estiver com mau hálito, me avisa, tal. O mau hálito, ele é um indicativo de que tem alguma coisa errada, alguma doença, se não na boca, no estômago ou no nariz, certo? Sinusite, essas coisas pode ter relação com mau hálito também. O escurecimento dos dentes, se começar a aparecer manchas escuras no dente, se começar a aparecer manchas brancas na gengiva, também é sinal de doença, certo? Se a pessoa notar que os dentes estão muito ásperos, né? Nossa, parece que eu tô com os dentes muito ácidos, ou se sentir um gosto muito ácido na boca. Muita gente fala assim, parece que eu tô com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Aí eu brinco, coitado do cabo de guarda-chuva, né? Sobra tudo pra ele. Sobra pra ele. Mas um gosto ruim na boca, assim, isso também é um sinal de que tem alguma coisa errada. Sinal de muita dor de cabeça. Pode ser sinal de disfunção de articulação, muita dor de cabeça, dor ao abrir muito a boca, vai comer um alimento que tem que abrir muito a boca, a dor aqui nas articulações, né? Dor aqui na frente, aqui do lado, no temporal, também é sinal de que pode ter uma disfunção de ATM. Agora eu queria falar, a gente começou falando que tem a boca saudável e tu vai ter o organismo saudável, né? Nesse ponto, não tendo a boca saudável, qual o risco que tu vai estar podendo ocasionar para o teu próprio organismo, no caso? As bactérias podem se alojar no intestino, causando doenças graves, como diverticulite. Podem se alojar no coração e no pulmão, levando o paciente à morte, né? Podem se alojar no cérebro, causando derrames cerebrais. Então, podem causar as bactérias que vivem na nossa boca, se elas tiverem grande quantidade. A gente tiver uma afta, por exemplo, e elas entrarem na corrente sanguínea, elas podem causar doenças que podem levar a pessoa à morte. Então, a saúde bucal é muito importante. Eu costumo dizer que a saúde começa pela boca. É verdade. Quanto tempo que isso pode começar a apresentar algum tipo de sintoma, doutora? Essa questão das bactérias se alojar em algum tipo de órgão? Depende de cada órgão que elas estiverem. Às vezes não tem sintoma nenhum. E às vezes o sintoma é a própria doença já instalada e que muitas vezes não tem o que fazer. No caso de um derrame cerebral, não tem o que fazer. A hora que aconteceu o derrame
pensar no pior, né? Porque é muito, muito grave. E é um cuidado bem simples, na verdade, que não precisa Muito deixar simples. acontecer. Exatamente, muito simples, né? A escovação, cada refeição. É sempre um hábito, é sempre um hábito. Se a pessoa tiver por hábito, ela não vai conseguir ficar sem escovar o dente. Como é que faz para a gente poder saber que ponto que a gente está com uma alimentação correta, vamos dizer assim? Porque já que a gente sabe que a higiene, né, não fazendo a higiene tem um problema, se eu não cuidar da alimentação também vou ter um problema. Nesse ponto, qual a alimentação que teria que ser adequada, vamos dizer assim, para também ter uma saúde bucal? Sempre tu comer alimentos saudáveis, tu vai ter uma boa imunidade. A pessoa tendo uma boa imunidade, que são as defesas do organismo em dia, para se defender contra as bactérias, a gengiva vai estar saudável, o dente vai estar saudável. O que eu costumo dizer também, para a boa saúde dos dentes, não ingerir muitos alimentos ácidos. Os alimentos ácidos, eles corroem o esmalte do dente, vão causando erosões, abfrações, então o esmalte vai sendo trincado, desgastado. E depois que o esmalte foi perdido, ele precisa ser restaurado, aí já precisa fazer uma restauração. Nunca mais é a mesma coisa, né? O dente nunca mais vai ser 100%, ele vai sempre ficar um pouco sensível. A questão de frutas e verduras continuam sendo o melhor remédio, vamos dizer assim? O melhor remédio. Muito bem. A gente já continua com esse nosso bate-papo? Vamos para mais um intervalo e voltamos já já, mas é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente e deve participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue e participe ao vivo, tirando suas dúvidas, ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Uma dúvida muito comum, doutora, é acontecer na hora de escolher a escova correta para comprar, né? Porque hoje em dia o mercado oferece uma variedade tremenda, né? Nesse caso, qual seria a indicada pelos dentistas? A escova ideal é aquela escova que tem um grande número de cerdas, tem bastante cerdas, e que tenha as cerdas muito macias. A gente costuma dizer que a escova ideal precisa ser a escova extra macia. E ela precisa ter a cabeça pequena. Por quê? Para a pessoa conseguir entrar lá atrás, nos últimos dentes, conseguir escovar bem nos cantinhos, entre o dente e a gengiva. Então, bastante cerdas, cabeça pequena, cerdas macias, são as escovas ideais. Não é ideal ter uma escova que tem umas cerdas mais altas que as outras, porque aquelas cerdas vão acabar encostando antes e impedindo que as outras encostem igualmente, para limpar a superfície igualmente. É importante que elas sejam todas do mesmo tamanho também. Existem hoje no mercado também que acaba oferecendo escovas com as cerdas mais duras, né? Que eles chamam de média. Isso. É aconselhado? A cerda, ela mais dura, ela vai arranhar a gengiva. Não a ponto de a pessoa perceber, mas vai fazer microabrasões na gengiva e vai causar retração. Então, essa gengiva vai subir nos dentes de cima ou descer nos dentes de baixo, expondo a raiz. Isso não é bom. Então, as cerdas de média intensidade não são boas. O ideal são as macias ou extra macias. E na hora de comprar o creme dental, também, às vezes as pessoas acabam optando por aquele que está mais barato, né? Como que a gente pode saber que está usando realmente o creme dental que é eficiente, que realmente é bom? O creme dental, ele não pode ter um abrasivo, não pode estar escrito antitártaro e antiplaca, porque esses cremes, eles têm abrasivos tipo uma areinha. Quando tu vai escovar o dente, tu sente uma areinha.
esse abrasivo que tem dentro do creme dental, em contato com a escova e a escova fazendo fricção e apertando ele sobre o dente, vai desgastar o esmalte. Então, o creme dental também não deve ter escrito na caixa uma palavra chamada whitening, que são produtos que fazem clareamento de dente dentro do creme dental, que também são abrasivos quando usados com escova de dente. Tá? Então, não tendo esses dois componentes, todas as pastas que tem no mercado são muito boas, porque todas elas têm a quantidade certa de flúor. Uhum. Falando na quantidade que coloca na escova de dente, muitas pessoas acabam colocando muito creme dental. Esse procedimento também é indicado? Muito creme dental não é indicado, porque a pessoa fica com muita espuma na boca e fica louca para se livrar da espuma, da escovação, acaba escovando o dente muito rápido. O ideal, eu falo que é um grãozinho de milho. Um grãozinho de milho, uma quantidade de pasta na escova. Agora falando do enxaguante bucal também, que é uma opção muito utilizada hoje, tem uma grande variedade hoje no mercado. Esse tratamento também é legal? Não faz tão bem? Como é que a gente pode achar o enxaguante adequado, né? Muito bom. O enxaguante é uma arma excelente contra as bactérias, que ajuda muito na limpeza, na remoção das bactérias e na manutenção da saúde bucal. Ele só não deve conter álcool. A pessoa deve escolher um enxaguante bucal sem álcool, porque o álcool atrofia as papilas gustativas, causa câncer de boca, né? Câncer de células epiteliais, que a boca é basicamente células epiteliais. E a gente costuma dizer, não usar enxaguante bucal muito escuro, porque mancha dente, mancha restauração. E que não contenha também agentes clareadores, que são também abrasivos. Que cor que seria um indicado, então, doutora? Bem clarinho, quase transparente. Tá? Pode até ser azul, verde, rosa, mas bem clarinho. Bem clarinho, porque pode manchar as restaurações, as resinas, pode manchar. Porque o dente, se tu fores olhar ele no microscópio, o esmalte é bem trincadinho. Porque a gente come coisas muito quentes. Muito além da nossa temperatura corporal, que é 37 graus. Então, os dentes têm trincas, o esmalte. E às vezes o dente vai escurecendo e vai manchando ali naquelas trincas. Tem uma quantidade que é indicado utilizar um enxaguante bucal ou não? Cada vez que você realizar a escovação, pode utilizar o enxaguante? Os últimos estudos mostraram que usar o enxaguante bucal 2 vezes por dia é o ideal. Mais do que isso, ele vai matar também as bactérias boas, digamos assim, né? Não é esse o nome, mas para as pessoas entenderem os organismos vivos bons que tem na nossa flora bucal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a importância, né, de ir até um consultório. Hoje tem uma pesquisa que acaba apresentando que uma grande porcentagem ainda procura o dentista somente quando está com dor. Errado, né, doutora? Quando que deve se procurar o dentista, de quanto em quanto tempo, na verdade, né? A pessoa deve fazer suas consultas ao dentista de 6 em 6 meses, pelo menos 2 vezes por ano. E no caso das crianças que estão em crescimento, o ideal é que as mães levem a criança para fazer o acompanhamento do crescimento facial, para ver se os dentes estão trocando na idade certa, de 4 em 4 meses. E para ver se precisa usar aparelhos, se elas têm um crescimento compatível da arcada superior com a arcada inferior. Então, as crianças de 4 em 4 meses e os adultos de 6 em 6. Salvo aqueles que têm algum problema crônico de gengivite, periodontite ou tem algum tipo de prótese implante que precise de um cuidado mais frequente. Agora eu queria falar sobre os cuidados com os dentes que acabam nascendo tortos, né, doutora? Como é que deve funcionar esse procedimento e que risco as pessoas que têm esses dentes podem acabar sofrendo, né? Dentes tortos acabam sendo causas de algumas doenças como gengivite, periodontite, porque é difícil as pessoas limparem os dentes, alguns cantinhos, quando eles estão um por cima dos outros. E esses dentes podem causar também trincas e fraturas entre eles, por causa da pressão que eles põem na mordida.
porque a mordida não sendo correta, ela pode ter uns dentes encostando antes dos outros, se eles estão tortos. Então, a gente chama de que essas maloclusões podem causar esse tipo de doença, que só vai se resolver quando a pessoa usar aparelho, consertar, colocar os dentes no lugar, para a gengiva ficar saudável, para o esmalte ficar saudável. Isso é muito interessante. A gente está chegando na reta final, mas tem uma pergunta que eu não posso terminar o programa sem fazer, doutora. A questão da hora de morder um alimento, né? A gente vai morder uma maçã, por exemplo. Qual seria a forma adequada? A gente pode realmente morder com os dentes da frente ou não? É indicado que a gente coma mais de lado para pegar os dentes mais de trás. Como é que funciona essa hora na hora de morder mesmo o alimento, né? Pois é. Os dentes da frente não foram feitos para morder nada. São de bonito. É. Eu costumo dizer que são só para bonito, para ajudar na fonação, para te falar bem, para te ficar bonito. Os dentes, o ideal não é morder, esses dentes não foram feitos para morder. Se a gente olhar os crânios dos nossos antepassados nos museus de história natural, nós vamos ver que naquela época dos homens das cavernas não tinha garfo e faca. E aqueles crânios não têm os dentes da frente. Quer dizer que as pessoas usavam muitos dentes da frente e acabavam perdendo. Uhum. Então, eu sempre recomendo não morder os alimentos. Recomendo sempre cortar com garfo, com faca, levar à boca, se possível, né? Sem morder. Eu não digo que tu não vai estar num lugar um dia que tu vai precisar, não vai ter faca, morder uma maçã e tal. Mas aqueles alimentos que tiverem, por exemplo, um pêssego que tem um caroço no meio, uma ameixa, o que eu recebo de paciente com o dente da frente quebrado, porque vai morder e aí não sabe onde está o caroço e pega bem o dente no caroço e quebra o dente. E também os dentes, eles desgastam com a idade. E como hoje o ser humano vive muito, a gente antigamente tinha a terceira idade, agora está com a quarta idade, as pessoas vivem até 90, 100 anos. Então tem que preservar um pouco a estrutura do dente. Eu não recomendo morder nada. Tá explicado, então. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite e participar do Primavera Saúde. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá joia. Vamos para a nossa pesquisa interativa? Desta semana nós vamos trazer 2 temas muito interessantes, por sinal. O primeiro tema é fibromialgia e o segundo é sobre fisioterapia vestibular. Manda o tema da sua preferência para o número 85056342, 85056342 e pode escolher a programação do seu sabadão, né? A escolha está nas suas mãos. Lembrando que a pesquisa também está disponível no facebook.com/TV Primavera. Corre lá e deixa a opção preferida. Vamos para o nosso momento de reflexão? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, terei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Salmo 46, versículo 10. Primavera Saúde desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.